segundo Fórum da Agricultura Familiar realizado em Salvador, na Bahia, nós discutimos microcrédito, inclusão dos produtores da agricultura familiar nos sistemas produtivos e também agroecologia. Um dos casos que foi tratado foi do assentamento Dois Riachões, que fica em Ibirapitanga, no sul da Bahia. Nós estamos aqui com a liderança do Dois Riachões, Rubens Frois, em mais um episódio do GR Cast. Tudo bem, Rubens? Tudo bem. Você pode contar pra gente o que vocês cultivam lá no assentamento? Eu sei que tem a produção de cacau, mas como funciona o sistema produtivo de vocês? O assentamento Dois Riachões é um assentamento de 42 famílias assentada, que a gente trabalha com cacau cabruca. Mas o diferencial nosso para as outras comunidades é porque a comunidade nossa é de base agroecológica. Então a gente não usa nenhum tipo de insumo sintético nem agrotóxico. E a gente tem a certificação pela Rede de Agroecologia Povos da Mata. E lá a gente trabalha com cacau fino, que é o cacau de qualidade certificado orgânico, vendendo para algumas marcas de chocolates finos no Brasil. E como você vê o cenário da cacauicultura? A gente comentou sobre a questão dos preços que aumentaram bastante, né? Como isso influenciou no desenvolvimento da produção na região de vocês e quais são as perspectivas que você tem a partir disso? Como o produtor pode colocar em frente agora investimentos ou o que ele planeja para frente? Na verdade, com a crise do cacau mundial, né, a gente teve a oportunidade de conseguir um valor maior por arroba. Então a gente saiu lá de 220, 270 a R$1.000. Isso proporcionou os agricultores a ter um maior poder de investimento nas suas roças. Porque a gente hoje no cacau cabruca, que é um cacau produzido debaixo da Mata Atlântica, a produção é menos porque tem menos contato com a questão do sol, né? Então não faz fotossíntese, a produção é menos. E a gente tem uma dificuldade grande na região, que é a quantidade de plantas por hectares. No cacau cabruca, a gente considera 1 hectare de cacau tem que ter em torno de 1.111 plantas, 3x3. Aí, se tiver até 900, é bom, mas na realidade da região toda, o cacau lá tem 400, 500 plantas. E isso proporcionou com esse preço os agricultores começar a melhorar a questão principalmente das plantas, com melhoramento genético, fazendo enxertia e fazendo um replantio da roça. Então, possibilita isso melhorar a renda do agricultor, né? Porque consegue aumentar a produção. E como vocês enxergam o cenário para a demanda? Na verdade, a demanda do cacau é maior que a oferta, né? Então, hoje a gente com cacau orgânico, a gente tem demanda de 100 toneladas ano, a gente consegue vender 25. Então a gente sempre tem essa demanda. O que está acontecendo agora é a questão das grandes marcas que compram, né? As indústrias, ela não está pagando pela bolsa de valor, né? Sempre a gente olhava a bolsa e comparava, agora não. A bolsa está no valor que antes a gente sabia que do valor que estava da 500, 600, hoje está de 300 e 350, 400 reais. Mas a demanda é muito grande, mas o caminho do agricultor familiar é agregar valor, primeiro para uma amêndoa de qualidade e depois transformar no nibs de cacau, no chocolate, numa cocada, porque isso o agricultor vai gerar mais renda para ele e para a família, né? E um dos pontos também citados foi acesso ao mercado. Vocês acham que já é possível acessar cacau com o mercado de cacau, na verdade, né, com marca própria? Ou vocês ainda precisam fazer parceria com indústrias? Na verdade, não se constrói nada sozinho, né? Então, sempre a gente vai ter parceria com as indústrias. Hoje tem a indústria, que é as multinacionais, que compram o cacau bulk, que é o cacau commodity, e tem as indústrias que compram cacau especial, certificado orgânico. Então, a gente vem sempre construindo uma relação com essas indústrias que compram cacau especial, no dia a dia, conversando no diálogo, construindo um preço que seja justo para o agricultor e que dê também para ela trabalhar, para poder chegar um chocolate na prateleira com um preço mais acessível para os consumidores. E a gente vai construindo uma parceria que venha fortalecer a cacauicultura da Bahia, que venha permanecer a agricultura familiar forte lá, que o jovem dê vontade de continuar cultivando cacau e continuar tocando a atividade da família, né, do pai, da mãe, e dar continuidade ali no lote, né? Principalmente eu que sou assentado da reforma agrária. Uhum. E do ponto de vista de manejo, como funciona o manejo agroecológico no cacau? Qual é a diferença em relação a um cultivo convencional? A agroecologia ela traz o agricultor ser autônomo, produzir seu próprio insumo.
Então a gente faz um trabalho bem forte em capacitar os agricultores a produzir seu insumo. A biocalda, que é um adubo líquido, os controles naturais, defensivos naturais, utilizando urina de vaca, calda de pimenta, e entre outras caldas que a gente utiliza, mas também trazendo insumos que a gente não tem no assentamento, não tem na propriedade. Por exemplo, qual é a fonte de potássio e fósforo? Um fosfato reativo, um pó de rocha, uma cinza. Então a gente pega muito o que tem na propriedade, enriquece com o que a gente pode comprar de fora para poder no manejo. E o manejo é normal, como qualquer outro agricultor. Faz a roçagem, faz a desbrota, a adubação uma vez no ano, a gente faz a adubação mensal com os biofertilizantes biológicos e dá a partir daí para aumentar. Que a proposta é ter, com baixo custo, uma maior produtividade, que a gente tem um modelo de produção baseado na agroecologia, que a gente consiga diminuir o custo, mas que tenha uma alta produção para o agricultor ter uma qualidade de vida no campo. Não adianta eu discutir agroecologia, fazer agroecologia e a gente não conseguir ter uma renda digna no campo. Então a gente discutir agroecologia, que o agricultor consiga ganhar seu dinheiro para poder pagar suas contas. O cacau foi antigamente um dos principais produtos agrícolas do Brasil, depois veio a vassoura de bruxa e hoje em dia ainda vem avançando para buscar um espaço maior no ranking mundial de produção, né? Tem alguma questão sanitária que ainda preocupa os produtores aqui da região? A vassoura de bruxa ainda é uma preocupação ou tem alguma outra doença, algum outro problema? É engraçado falar da vassoura porque eu sou assentado da reforma agrária, né? E pra gente que é assentado no sul da Bahia, a vassoura é uma santa vassoura. Por quê? A gente trabalhava para os coronéis. Meus pais, meus avós. Com a crise da vassoura nos finalzinho dos anos 80 para 90, a região foi desastrada. Acabou a região porque 70% do PIB da Bahia era responsável pelo cacau. Com a crise da vassoura, o povo saiu do interior do produtor de cacau e foi para as grandes cidades. E ali a gente, não foi eu, mas os agricultores viram a oportunidade de fazer os assentamentos de reforma agrária. Então só tem assentamento naquela região porque da vassoura. Por isso que a gente chama de Santa Vassoura. E a missão nossa enquanto agricultor é criar tecnologias, técnicas que venham conviver com a vassoura. Então hoje a vassoura não é mais um vilão da vez, né? A gente tem clones tolerantes, tem manejos sanitários que se faz de base agroecológica e tem uns modelos convencionais também que conseguem conviver com ela. Então ela está presente, mas você não tem um prejuízo produtivo e financeiro muito alto. A vilão da vez está sendo a podridão parda, outros fungos que a gente não tem um controle. E tem outras doenças que estão no cacau, mas a gente consegue criar tecnologias lá que venham conviver com a doença. Porque a missão da agroecologia é a gente conviver com o meio ambiente. Então a gente conseguir explorar o meio ambiente, mas sem agredir ele. Então talvez não só ter o cacau é o carro-chefe, mas precisa ter a banana, precisa ter o aipim, precisa ter o cupuaçu, a laranja, precisa ter um leque de produtos, porque muitas vezes eu sou agricultor. Na minha mesa eu posso ter comer um cacau, mas um chocolate na sobremesa. Mas a base alimentar do agricultor não é o cacau, né? Ele vende o cacau para comprar alimentação. Por que o agricultor não fazer um processo de diversidade da sua produção, para ter o carro-chefe e ter 3, 4 produtos para poder ele vender e ter uma maior sustentabilidade? Porque hoje tem assentamento, porque os coronéis só acreditou no cacau. Quando veio a crise da vassoura, a área ficou improdutiva, porque só tinha cacau. Então a gente não pode fazer o mesmo erro que eles fizeram. Hoje nós precisamos ter uma propriedade que tenha um leque de diversidade e que garanta primeiro a soberania do agricultor, para depois ele vender o excedente. E se a gente for falar sobre crédito, né, financiamento, como está o acesso a crédito aqui? A gente tem o Pronaf, né, que olha para a agricultura familiar, mas como vocês conseguem acessar, como vocês avaliam? Crédito é o sonho de qualquer agricultor familiar. E quando se fala de Pronaf, com juros de 3% ao ano, com um prazo de carência de 3 anos e 7 para pagar, todo mundo brilha os olhos. Mas o desafio nosso hoje, primeiro, é as documentações que exigem. Porque assentamento.
O assentamento ele precisa ter um CEFI que é coletivo, que é emitido pelo INCRA. O agricultor familiar tem que ter um CEFI que tem as empresas credenciadas no município, Secretaria de Agricultura, sindicato, entre outros que faz. Primeiro o CEFI, depois a CAF, que é a identidade do agricultor, esses documentos, documento da terra e o projeto em si. Então a gente ainda está caminhando em passos muito lentos para esse CEFI e esse PRONAF ser uma política pública que chega, na real, lá na ponta com os agricultores. A gente tem um plano safra que é lançado todo ano, mas a gente tem dificuldades. E quando chega no banco, que você tem uma produção agroecológica, não tem projetos que se adequem à agroecologia. Então o técnico que vai elaborar tem que fazer uma adaptação, porque não tem notas técnicas que vai sustentar o projeto de base agroecológica. Então a limitação é essa. Primeiro é resolver a burocracia, certo? E depois projetista que venha escrever projeto com o agricultor. Porque o banco que tem hoje é as planilhas prontas. Só faz copiar e colar. Então nós precisamos de um projeto que seja construído com o agricultor. Porque a gente costuma dizer o seguinte, o crédito é igual remédio. Se for pouco, não resolve. Se for muito, eu vou criar endividamento. Tem que ser na dose certa. Como é que eu crio um crédito na dose certa? Sentando com o agricultor e construindo a proposta que está adequada na realidade dele. Não a proposta que vem de cima para baixo. Se for nesse nível, a gente muda a realidade da agricultura familiar, assentada, quilombola, indígena. E agora pensando nas suas perspectivas, pensando em futuro dos assentamentos, em futuro da agroecologia, em futuro do cacau. Quais são as coisas que você espera para frente no setor e especificamente no segmento de cacau entre os assentados? Eu acho que a gente está caminhando, criando algumas propostas, não só o assentamento, mas com a parceria com os órgãos de pesquisa, o governo, as iniciativas privadas, da gente criar algumas instituições cooperativas, algumas agroindústrias familiares, que venham agregar valor na matéria-prima e a gente criar uma relação de discussões com as grandes empresas que compram, para nós entender como é que funciona isso. E avançar na questão da diversificação. Então a gente precisa avançar nisso e fortalecer mais ainda o trabalho com jovem mulher. Então a gente não pode pensar em melhorar a qualidade de vida no campo sem inserir a discussão da mulher. A mulher na tomada de decisão, a mulher na elaboração do projeto, porque muitas vezes, muitas agricultoras que assumem essa parte e quando chega esse momento não discute. E faz o homem que assume as decisões e toma. Botar o jovem na hora que for tomar crédito, encaminhar um crédito de linha de PRONAF jovem para o jovem, para ele poder iniciar as atividades. Então a gente pensar numa coisa que venha a fortalecer. Então eu acredito que a gente está caminhando a passos lentos, mas as instituições responsáveis por cada setor estão construindo estratégia que venha a ser adequada para a realidade da agricultura familiar. Tá ótimo, Rubens. Muito obrigada. Nós acompanhamos aqui direto do 2º Fórum da Agricultura Familiar em Salvador, mais um episódio do GRCast, e você pode acompanhar os outros episódios na nossa página do YouTube, no nosso canal do YouTube, e a gente vai ficando por aqui. Até lá!